Amém, irmãos? A paz do Senhor, bom dia a todos, né? Quase meio-dia já. Tô passando aqui para deixar para vocês a reflexão de hoje, graças a Deus, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Ontem o culto foi maravilhoso, irmãos. Até hoje eu tô cheia da presença de Deus na minha vida. Aí o cristão, ele anda cheio da presença, né, irmãos? Cheio da presença de Deus. Mas tem momentos que a gente tá assim, ó, sabe, naquele pique assim, sabe, né, naquele ânimo. Nós temos que viver assim, irmãos. Nós tenhamos que viver aquele ânimo, o avivamento. De onde eu vim, irmãos? Eu vim de tapete de fogo, eu vim de brasa acesa. Ah, irmão, se eu encostar em alguém, a presença de Deus tem que estar junto de mim, essa pessoa tem que receber a presença de Deus. Nós tenhamos que ser quente para nós mostrar a vida, para nós dar vida aos mortos, mortos de espírito. Irmãos, existem pessoas que têm medo de abraçar, de acender a chama, soprar o fogo, para aquecer, para sacudir. Aleluia. Mas, irmãos, eu tô aqui para deixar para os irmãos uma reflexão. Eu já vou dizer logo, irmãos, é que é o seguinte, irmãos, olha. Tem uma passagem em Mateus 8:5 que vai dizer, né, que Jesus, entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado já em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Desse jeito, irmãos, Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e meu criado estará lá. Olha para você ver que fé, irmãos, que fé daquele centurião. Aquele centurião, irmãos, era um homem, né, cheio de empregados, um homem poderoso, né? Talvez ele tinha até outros tipos de deuses, né, da qual ele já havia, né, talvez consultado, talvez, né, procurado, né, porque aquele homem veio até Jesus. E Jesus, vendo a fé dele, porque ele mesmo disse que ele não era digno que Jesus entrasse, né? Porque aquele homem conhecia pouco de Jesus. Jesus conhecia tudo daquele homem, mas Jesus não estava nem aí pelo pecado dele. Jesus queria era entrar na casa dele. Jesus queria entrar na vida daquele homem, participar. O que Jesus quer em você, irmãos. O que Jesus quer em você é entrar, participar. Só que aquele homem, né, surpreendeu Jesus, porque a Bíblia diz aqui no versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo, né, quando ele disse que não era digno que Jesus entrasse. Jesus ficou assim admirado, né, com o reconhecimento dele e com a fé, quando ele disse: diz somente uma palavra, Jesus,
e o meu criado sarará. Mas Jesus disse mais para os demais que estavam ali vendo, testemunhando aquele ato, aquele, né, aquela busca pela cura, né, irmãos? Pela cura do centurião. Jesus vendo, né, a admiração daquele pessoal que estava com ele, né? Porque ali tinham pessoas com Jesus, né? Tinha os discípulos, fariseus, tinha, né, escribas, né? Sempre tinha alguém ali, né? Observando, testemunhando, alegrando com Jesus, né? Nessa hora, então, né? Jesus conseguiu, não, ele sempre consegue, né, irmãos? Jesus, ele observou o coração de muitos que estavam ali, né? A gente vai ver lá na frente, quando se afastou de Jesus, né? Os discípulos, quando prenderam Jesus, né? Muitos se afastaram, né, dele naquele momento ali. Então, a gente vai ver a fé daquele moço, né? E quando Jesus viu o coração daquele pessoal que estava ali, Jesus respondeu assim: olha, eu digo. Nessa hora ele disse assim: digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados nas trevas. Quando ele disse, irmãos, filho do Oriente, do Ocidente, ele está falando dos gentios, né? Das pessoas que nunca viu falar de Jesus, que já creu até em outras coisas, menos em Jesus. Ele está falando de pessoas que criam, os gentios que criam em deuses estranhos. Eles ouviriam falar de Jesus e eles viriam e creriam e aconteceriam. E seriam fiéis a Jesus a ponto de sentar com Abraão, Isaque e Jacó, né? No grande dia. Então, irmãos, Jesus está falando de Oriente e Ocidente, ele está falando de mim, de você. Por quê, irmãos? Para Jesus, filho do reino, os escolhidos foram Israel, o pessoal de Israel, os judeus, né? Os descendentes de Judá, né? Judeus. Esses eram os escolhidos, só que os escolhidos, irmãos, eles não creram. E isso é gravíssimo, porque ele disse: os filhos do reino serão lançados em trevas, ali haverá pranto e ranger de dente. Trazendo para hoje, irmãos, devemos ter cuidado ao ser escolhido, né? Ao ser filho do Pai, filho do reino. Porque, irmãos, já pensou se naquele dia nós vemos uma pessoa que por um ato de fé em Deus arrependeu-se profundamente, creu. Porque crer em Deus, irmão, crer em Deus é abrir mão do meu eu, é abrir mão daquilo que me prende, que me afasta dele. Nós vamos ver um exemplo na frente em 8:19, quando aproximou-se dele um escriba, tô com a Bíblia aberta aqui, irmãos, e disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Ele disse: as raposas têm covis, os pássaros ninhos, mas os filhos do homem não têm onde reclinar a cabeça. O que ele quer dizer? Muitos estão acomodados em suas próprias casas. Ele quis dizer: eu sou um missionário, eu não tenho casa. Eu não tenho para onde vou, porque eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então amanhã, se meu Pai me mandar, eu vou e eu farei. Eu irei. Ele disse para aquele homem. Os filhos, então se você é meu filho, você vai me seguir assim, mas sabendo que é assim. Né, irmãos?
Então é isso, irmãos. Por isso nós devemos observar o que é que nos amarra, o que é que nos prende, né? O que é que nos limita de fazer a vontade do Senhor, né? Porque quem realmente é filho de Deus, ele segue os passos de Jesus e ele tem na mente o Espírito Santo que o conduz. Ele sabe, hoje eu tô aqui, mas amanhã o mestre pode me mandar para ali, né? É desse jeito, né? Ah, mas irmã Rose, nós temos que ter raízes. As nossas raízes têm que estar firmadas em Jesus. Em Jesus. Nele estão as nossas raízes. Amém, irmãos? A gente vai ver quando o discípulo disse: permite-me que vá sepultar meus pais. Ele disse: deixe que os mortos sepultem os mortos. O que isso quer dizer? Você tem vida, você está em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, está escrito. Que ele chamou, irmãos, aquele que não tem ele de morto. Aquele que não segue Jesus está morto. Como que é seguir Jesus? Se eu estou caminhando para o céu, Jesus me ensinou onde ele passou, o que ele fez. Eu estou fazendo para ir morar com ele, seguindo como? Acomodado, de braço cruzado? Hein, irmãos? Morto, sem fazer nada para ele. Irmão, Jesus, ele orou por ele, poucas vezes por ele mesmo. O que ele fez aqui foi para os outros, para as pessoas. Quantas pessoas pensam só nelas mesmo? Quantas pessoas egoístas que vivem furando fila? Vive passando na frente dos demais e ainda com coisas terríveis. Ai, irmão, Deus vê os bons e os maus. Deus vê tudo, irmão. Bora fazer a coisa certa. Bora fazer como Jesus ensinou. O segredo tá onde, irmã Rose? Na palavra. Lá vai te orientar o que você tem que fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Que o Espírito Santo continue falando na sua vida e na minha. Nos ensinando em nome de Jesus a cada dia como tem que ser. Amém? Que Jesus te abençoe, te cure, te liberte. Que onde houver desavenças, contrariedades, que em nome de Jesus venham as assertividades, as certezas, as coisas certas. Em nome de Jesus. Amém? Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde. Ficam com Deus. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.